Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, bora ver aqui o que o Memphis falou após essa grande vitória do Timão. O Corinthians que venceu o Grêmio na Neoquímica Arena com o gol do Memphis. E também, pessoal, um gol aí, um belo gol do Gustavo Henrique, um gol de cabeça ali que abriu o placar para o Timão. Galera, comenta aí abaixo o que você achou da fala do Memphis. Agora, sem mais delongas, bora ver o que ele falou após esse grande jogo, essa grande vitória do Timão. Bora pro vídeo, galera. Memphis, tudo bem? How's your Portuguese so far? Improving, tá melhorando o português. So first of all, how's the feeling? It's been 3 months. How are you feeling right now? And how is it to score again here? Como é a sensação de voltar a marcar depois de 3 meses? Como é que ele tá se sentindo? You know, I'm a player. I always want to score. I always want to provide assists. I think that today we had a lot of opportunities. We played very good. I had some more opportunities to score more goals. But yeah, sometimes things explain itself why we don't score a lot. You know, I always want to ask the ball. I always want to be available. And I think sometimes we lose vision when we are in front of the goal. We have to make the right decisions so that we can score more goals. And that's part of what I think we did very good today. O Memphis disse que é jogador que sempre marca gols, dá assistência, sempre pede a bola, mas às vezes a resposta está no próprio campo. Muito perto do gol, fica mais difícil às vezes de fazer, mas ele falou que essa foi a resposta de hoje. Teve calma e conseguiu fazer o gol. Now it's 3 wins in a row. Last year, you guys had an amazing run at the end of the championship. If you guys can do this again, you guys are contending for a great championship, Copa do Brasil, and also for great things in Brasileirão. So how's the feeling from now on? Perguntei para ele de uma sequência importante do Corinthians no ano passado, e se conseguir repetir uma sequência como essa, pode brigar pela Copa do Brasil por coisas importantes no Brasileirão. I think as you can see, when you win games, the team gets more confidence. The team needs confidence. A lot of times we have to build the game from the back, and today we did it very well. We had a very good positioning. And we can still improve. We have to improve. But of course, when we have confidence, we can win more games. And that's the goal, to win more games. The team is focused, very focused, so that I'm happy about that. Obrigado. Nada. Obrigado ao Memphis. Ele disse que as vitórias trazem confiança e muitas vezes o Corinthians precisa melhorar e ganhar essa confiança se defendendo para depois atacar. Diz que hoje foi diferente. Quanto mais jogos a equipe vencer, mais confiança vai ter. Isso é muito importante no final da temporada, EV. O Godoy, para você foi pênalti em relação dos dois lances. Tem o do Memphis, tem o do Memphis. Vem cá, Godoy, para você explicar direitinho. O primeiro lance, a arbitragem agiu corretamente. A gente não tem o primeiro ainda, Godoy. Daqui a pouco a gente vai ter que estar indo para a NASA. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Explica para nós, Godoy. Não tem como justificar esse movimento de braço que o jogador do Grêmio está fazendo. Ele está colocando o braço no alto para quê? No alto se joga com a cabeça e não com a mão. Então não tem como justificar que seria um posicionamento natural. Até pelo movimento de corpo que ele faz, ele acaba colocando o braço em contato na trajetória da bola. Portanto, não tem como falar que foi um movimento natural. Pênalti. Tá certo. Volta pro seu lugar, Godoy. Obrigado. Que aqui o professor com o aluno. Que coisa, que fase que tá o mundo, né? Meu Deus do céu. O outro lance que você falou do Noriega? Não, é aquele do Yuri com o Noriega? Não, que é bom. Que eu vou mostrar. Que a bola bate aqui no punho, né? O que eu quero falar, Por favor, Theo. que muita gente está falando assim, não, tem o G7. Pode ter um G8, gente. Porque a gente vai ter a decisão da Copa do Brasil. Vamos supor, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai classificar porque vai ser um dos 4 primeiros colocados. Então, entraria o 8º. Aí, no 8º, a gente tem hoje o Vasco com 42, o Corinthians com 42, o São Paulo com 41. Então, o Corinthians pode se classificar... que esses times precisam jogar ainda, né? Então, o Corinthians pode se classificar como campeão da Copa do Brasil ou até mesmo como 8º. Exato. Tá certo. Sempre a gente falar da Sul-Americana que tem o Atlético, mas o Atlético está mais embaixo. E também tem Flamengo e então, Palmeiras. Então, já está dentro, por isso que virou o G7. Exatamente isso. Então, vamos lá, Theo. Qual a ideia da defesa da equipe do Júnior? Qual a ideia do Corinthians ganhar 3 jogos consecutivos em relação a tudo isso que a gente falou? Volta para cá, aqui que voltou da NASA, Godoy. Mas pode falar sobre isso, meu querido Theo. O que eu penso do jogo de hoje, o que eu vi, que eu gostei do Dorival Júnior, o Dorival Júnior é um bom treinador, né? Ele passou uma fase meio complicada no Corinthians, talvez até mesmo pelas coisas fora de campo, mas ele é um bom treinador. O que eu gostei do Corinthians hoje foi marcar
o adversário no campo dele. No primeiro tempo fez isso, né? E aí deu muita dificuldade pro Grêmio, tirou a personalidade do Grêmio. Aliás, o Grêmio perdeu o DNA, né? Não, DNA. O Mano Menezes faz um péssimo trabalho. Mano Menezes, o que o Mano Menezes está fazendo no Grêmio é uma das coisas mais absurdas, porque o Grêmio não é isso. Não morde. O Grêmio não é isso. Sabe? O Grêmio não marca, não morde, é um time largado, apático, distante um do outro. É um péssimo trabalho. Péssimo dos péssimos, como diria Paulo Roberto Martins, que por sinal, o grande Morsa, vocês lembram, né? O que aconteceu com o Morsa, né? Em relação a cancelamento, né? Nesse país aqui, né? As pessoas esquecem muito rápido, né? O que fizeram com esse cara legal pra caramba, um comentarista incrível na Rádio Globo, se tornou um cara chefe na Record, veio trabalhar com a gente, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. E vocês esqueceram, né? O que fizeram com o Paulo Roberto Martins, né? Péssimo dos péssimos, é que ele fazia esses comentários maravilhosos aqui na Band, com a Renata Fã, num jogo aberto. Vocês cancelaram o cara. Vocês quiseram acabar com a vida dele. E vocês conseguiram acabar com a vida dele. Vocês contribuíram para que o Morsa pudesse ir embora desse mundo aqui. Não se esqueçam, viu? Vocês fazem isso. Eu não tenho medo de cancelamento, de absolutamente nada. Eu não tenho. Tem gente que não está preparado para isso. Que, por sinal, as pessoas fazem cancelamento só daquilo que eles querem, não daquilo que é real. Essa é a grande verdade. Paulo Roberto Martins, você que está em cima com o meu irmão, me desculpe. Voltando para o pênalti, tá aí Godoy para você falar. Para a felicidade da arbitragem, o placar acabou contribuindo e facilitando, em termos de analisar a arbitragem, cobrar a interpretação. Para mim, movimento naturalíssimo, não foi naturalíssimo. Não marcou o pênalti. Ele teve a visão inicial da jogada e decidiu em campo que não deveria ter sido marcado. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu já vi alguns pênaltis ser marcados assim, e aí é uma coisa que... Por isso que o jogador reclama e questiona. E se o Corinthians... Não é muito louco isso? Pois é. E se o no Corinthians... Mundial a gente teve um pênalti desse, marcado desse jeito. Ah, o braço não tá colado ao corpo. Esse negócio porque o braço tá aberto, O braço tá aberto, o braço tá colado... Qual Isso é muito doido. Qual é a parada? Mas lá no Mundial o árbitro marcou e corrigiu, né? O VAR corrigiu. Não confirmou que foi acho que contra o Fluminense. Mas explica, porque isso é muito doido. Eu não entendo isso. Mas aí é o problema de cada um interpretar o que é normal, o que é natural. Ele está com o braço um pouco aberto, mas olha lá, ele está travando com a perna e gira o corpo justamente para evitar o contato do braço. A hora que ele está tirando o braço, a bola toca ali. Olha lá, ele trava o corpo, faz um movimento de corpo com a perna para travar o chute. A bola bate aqui, né? Aí ele tá girando o braço para esconder o braço, antes de completar. Ele não tá colocando o braço... Ele não tá fazendo movimento para aumentar o espaço físico dele. Ele tá recolhendo o braço para esconder, para evitar o contato. Ele não tá, diferentemente do pênalti que foi marcado. O Dodge não foi sem querer também? Não tá no movimento assim? Então, mas diferentemente do movimento. Então bota lá pro Godoy. O Dodge ele coloca. Não, o outro, isso aí. Ó, o braço em cima. O braço em cima. Agora eu vou mandar a Vera pra você. Casa de aposta é igual cantor sertanejo. Parece... Ele trava aqui, embaixo, olha lá, ele faz um movimento com a perna embaixo, à direita, e leva o braço em cima. Nessa posição é natural pra quê? Só pra jogar vôlei. Então tá bom, Godoy. Volta lá pra sua mesinha lá do professor Raimundo. É outro também que vocês acabaram, que foi o Gico Anísio. Vamos lá, para todo mundo que tá ligado aqui, vamos lá. Ô Tati, mais alguém aí? Já tá passando pessoas aí, daqui a pouco o Gustavo Henrique vai estar com ela aqui para falar com a gente, que para mim foi o melhor jogador em campo. Para você, que sabe quem foi o melhor? Para mim, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tá jogando no bolão, né? Ainda bem que o Corinthians conseguiu achar um zagueiro que há muito tempo não tinha um cara de confiança nesse setor aí, ô craque. Gostei do Gustavo Henrique, gostei do Hilary também. E acho que o Garro fez uma ótima partida. Mas se tiver que votar em alguém, vou votar no Hilary. Pra você, Theo? Garro. Achei que o Garro hoje fez um ótimo jogo. Pra você, Godoy? Não, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Fala, turma. Tudo bem com vocês? Comigo não, né? Vamos lá, vamos falar de Corinthians e Grêmio. Vocês me desculpem o atraso, a demora, tá? Mas eu vou falar da vitória do Timão. 2-0 sobre o meu Grêmio. Não gostei da atuação do Grêmio. Conversei com alguns gremistas até, que acharam que o Grêmio jogou bem e tal, mas eu confesso que eu não gostei. Vou explicar por que eu não gostei da atuação do Grêmio e do porquê a atuação do Corinthians foi muito boa. Foi muito boa.
E eu já falava para vocês, né? O Corinthians, quando tem o seu time titular, realmente é muito difícil. Quando tem os seus melhores jogadores. Mas o Memphis, o Garro e o Yuri nem estão jogando tão bem assim. Discordo frontalmente. Contra o Vitória, talvez o Yuri ainda esteja um pouquinho distante do Yuri que a gente conhece, que é o Yuri mais artilheiro, mas os outros dois mudaram completamente o Corinthians, né? Quando os três estão em campo, mesmo que o Yuri não seja um protagonista, o Garro e o Memphis, eles brincam de jogar futebol, né? Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, que eu tô de olho no... Eu tô de olho em Corinthians, em Inter e Atlético Mineiro, né? Mas eu não vou conseguir ver aqui, peraí. Tem um Vasco e São Paulo aqui. Tá, deixa eu botar ele aqui. Vamos lá. É o que a gente tem que passar, né? Que a gente tem que passar, mas, pô, vamos comigo aqui, né? O Corinthians venceu o Grêmio em Itaquera, em jogos oficiais, depois de 11 anos. 11 anos. Era tudo empate lá. Já teve 4-4, já teve 1-1, já teve 2-2. Eu estava confiante de que pelo menos um pontinho o Grêmio pudesse buscar. E olhando sobre a ótica do Grêmio, vocês podem me falar, né? Vocês que não acompanham muito, mas o Arthurzinho joga demais, né? O problema é que ele joga sozinho ali. Claro que ele potencializa muitos jogadores que estão no seu meio, mas o mais interessante da estratégia do Dorival, quando ele coloca 3 zagueiros, quando ele não tem o Ranieri, né? Não tem o Bidon também que vinha jogando, e o próprio Martinez que faz uma pegada melhor ali, ele tem, a rigor, só o Maicon ali para fazer a marcação. Mas como ele tem 3 zagueiros, o Corinthians, com o Maicon, Carrilho, Garro e Memphis, é um Corinthians que joga. Então, o Grêmio ele teve muita dificuldade em construção de jogo. O Grêmio teve algumas transições, os contra-ataques, mas bola no pé, olha, demorou. Até o Arthur demorou para entrar no jogo, já era 20, 30 minutos do primeiro tempo, quando a bola começou a respirar no pé do Arthur, porque é o único cara que consegue, só que ele é sozinho, né? Então ele tentava ligar alguma coisa, o Alisson muito mal, acho que o Amuso fez um bom primeiro tempo lá, bem acionado pelo lado esquerdo, mas assim, o Grêmio não agredia. O Hugo não fazia defesa. Então, assim, o Arthur às vezes tinha uma condução de bola, o Amuso recebia a bola pelo lado esquerdo, o Alisson errava tudo que tentava pelo lado direito, o Edenilson marcando alto e tal, mas ele não agredia, não tinha finalizações, o Hugo não fazia defesas, também porque a defesa do Corinthians, brilhante. Gustavo Henrique fez um jogo assim, o Gustavo Henrique fez um jogo absurdo. Ainda fez um gol, né? Mas defensivamente ele foi... Cara, não tinha... Todos os cruzamentos, todas as tentativas, elas esbarravam no Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique foi um gigante. O Corinthians estava jogando com 3 zagueiros, o Tchoca e o Angelelli, mas o Gustavo Henrique estava em todos os lados, assim. Ele estava tirando... Impressionante. E o Grêmio não conseguia entrar. Não conseguia entrar. Por outro lado, no primeiro tempo, você tem a cabeçada do Yuri, que o Volpi faz um milagre. Aí, na sequência, o Volpi sai mal, mas assim, uma barbaridade. Falha bizonhamente em que o Gustavo Henrique faz o gol. Depois o Memphis chuta uma bola na trave. E todos esses lances, todos com muito espaço, mas muito espaço à frente da área. Então o Grêmio não marcava, conseguia de vez em quando uma transição e olhava o Corinthians jogar. O Corinthians muito bem. Cara, o Rodrigo Garro voltando para buscar jogo, carteando o jogo. Memphis muito participativo. Muito participativo. Ainda tem gente que fala mal do Memphis, né? Aí a gente entra naquele outro debate, né? Custo-benefício, que é caro, que o time está endividado. Isso é outro papo. Não marcava um gol há 3 meses. Mas aí você não conta nesses 3 meses que pelo menos um deles ele ficou sem jogar. E depois, aí ele estava voltando. Aí teve data FIFA. Aí, quantos jogos tem nesses 3 meses? Aí tá 3 meses sem marcar. Quando o Memphis joga e ele não marca gols, pô, cara, é só olhar o jogo, né? É só olhar o jogo e ver como ele participa. Já falei para vocês, ele tá numa estatística que às vezes não entra naquela máxima, né, da assistência ou do gol. É o cara que inicia a jogada. É o cara que muitas vezes é o camisa 10 mesmo, que vem buscar o jogo, que participa lateralizando bola, aparecendo na área, marcando pressão. Eu não consigo entender, assim, de verdade, os detratores do Memphis. Acho que ele fez, de novo, um super ultra jogo. Lá em Porto Alegre, né, na última rodada, fez até gol de bicicleta contra o Grêmio. Então, ele tá gostando de marcar contra o Grêmio, né? Marcou lá e hoje fez o gol de pênalti. Tivemos lances polêmicos também, a gente fala mais pra frente a respeito disso. Mas aí vem o segundo tempo
E, cara, eu pensei assim, bom, o Grêmio tá perdendo o jogo, o Grêmio tem que tentar corrigir essas situações que aconteceram no primeiro tempo, né? Os caras com muito espaço à frente da área e o Grêmio errando muito na transição. Continua a mesma coisa. O Grêmio teve a bola, mas não machucava, não agredia, não finalizava, não tentava. Mais pro final do jogo, mais numa bafa ali. Aí teve uma bola na trave do André Henrique, depois que o Mano fez as suas trocas. Não entendi a entrada do Kiko Oliveira, por exemplo, que é um cara que já deu entrevista dizendo que quer ir embora, que tá louco para jogar no Nacional e já fez já teve um monte de problema em extracampo. Talvez o Mano tenha pensado o seguinte, né? Vai lá e resolve, né? Aquela linha do treinador do tipo assim, bom, você tá forçando a barra para sair, se você quer jogar, então, né, você tá recebendo em dia, vai lá e resolve. Mas não resolve porcaria nenhuma. O Alisson muito mal no jogo, acho que o Dorival vai começar. Não, eu tô ligado aqui. Muito mal no jogo, e aí depois entrou o Pavon. O Pavon faz uma correria, né, mas, cara, o jogo do Grêmio, eu olhava o segundo tempo e falava assim, tá mais próximo do Corinthians fazer o segundo do que o Grêmio empatar a partida. Mas, sabe, futebol, né, aquela coisa, um chute média distância, começou o Dorival Júnior. Vamos lá ouvir o técnico do Corinthians para a gente entender as suas explicações para o jogo. Aqui. Bora. E nesses jogos antecedendo a grande decisão da Copa do Brasil, a importância de você ter a volta de um Carrídio, tendo mais minutos em campo, com a efetividade do trio Jim e também da consolidação da estrutura defensiva do Corinthians. Esse jogo de hoje e a importância de você ter essa base sólida jogos antes da decisão da Copa do Brasil. Bem, primeiro que é um dado importante que eu não havia tido desde a minha chegada aqui, tido o elenco todo praticamente à disposição. E isso muito em razão do excelente trabalho desenvolvido pelo Departamento Médico e Físico do clube, que vem nos proporcionando essa possibilidade. No momento mais importante do ano, estarmos ali com um grupo todo ele, se Deus quiser, recuperado, em condições de poderem estar ali à disposição e brigando por suas posições. Eu fico feliz porque eu vinha falando já anteriormente que os resultados não condiziam com aquilo que a equipe vinha apresentando. A nossa posição na tabela incomodava, justamente porque nós havíamos feito bons jogos aqui dentro, nós havíamos feito bons jogos lá fora, e os resultados não acompanhavam aquilo que a equipe produzia. Hoje, mais uma vez, passamos mais uma partida sem tomarmos gol. Se não me falha a memória, são 34 partidas que eu aqui estou, metade delas nós não sofremos gols, e isso daí é um fato importante, independente das alterações que nós temos feito praticamente toda semana. Em momento nenhum eu consegui repetir de uma partida para outra a equipe. Fico feliz com o crescimento que vem tendo, não só os 3 jogadores da frente, mas a grande maioria, e aqueles que não estão atuando. Meus amigos, e hoje o Corinthians venceu o Grêmio lá na Neoquímica Arena. Finalmente, depois de 11 anos, o Corinthians venceu o Grêmio jogando na arena, né? E galera, foi um jogo muito bom. O Corinthians que começou a partida aí indo pra cima, quase teve um gol ali, né? No início do jogo, aos 5 minutos. Depois teve outros lances ali com perigo. E aí o gol veio, né? Salvo eu aos 20 minutos, não tô muito lembrado agora. Mas teve o gol lá de cabeça, né? Primeiro foi a chance assim que o Garro cruzou na área, o Yuri cabeceou no chão, o Volpi fez uma defesaça. E aí no escanteio o Volpi falhou, né? Saiu errado. A bola sobrou assim no segundo pau lá pro Gustavo Henrique, que cabeceou ali sem goleiro praticamente, né? E aí fez o gol. Depois desse gol, o Corinthians continuou indo pra cima e foi para a segunda etapa com 1-0 no placar ainda, né, galera? E o segundo gol veio no segundo tempo de pênalti. Memphis fez o gol aí, um belo gol, na verdade, né? Deslocou bem o goleiro ali, o Volpi, que é um grande pegador de pênalti, mas não viu a cor da bola hoje lá na Neoquímica Arena. E com essa vitória, o Corinthians, pessoal, conseguiu, né, graças a Deus, subir mais na tabela. Agora tá ali, né, com 42 pontos, iniciou a rodada com 39 e tá numa posição até que considerável, né? Tá ali na 9ª posição e vamos torcer para continuar subindo.
Corinthians que agora vai ter uma sequência muito importante jogando nos seus domínios, né? Ou seja, nos seus domínios que eu falo assim dentro de São Paulo, né, pessoal? Vamos ter uma sequência aí, ó, de 3 jogos em São Paulo, que vai ser o Bragantino, depois tem São Paulo, tem Ceará. São Paulo e Ceará é dentro da Neoquímica Arena. O Bragantino é lá fora de casa, mas é dentro de São Paulo. Então a viagem é curta. Bora ver se o Corinthians engata aí, né? 3 vitórias consecutivas aí jogando dentro de São Paulo. Comenta aqui o que você achou do jogo. Se vocês acham que esse time completo do Corinthians tem chance de vencer a Copa do Brasil. Comenta aqui a sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.